Olá, meus amigos, tudo bem? Então, retomando aqui o segundo bloco, né, da aula de crime tentado. Nós vimos aí questões iniciais e agora nós vamos estudar o quê? As teorias. As teorias relacionadas à punibilidade da tentativa. Então, para variar, né, o direito penal, a vida não é fácil para ninguém, ele traz aí sempre mais de uma teoria que tenta explicar um determinado termo, um determinado assunto, um determinado tópico. Então aqui nós vamos ver, temos 4 teorias que procuram explicar a possibilidade de punibilidade da tentativa. A primeira delas é chamada teoria subjetiva voluntarística ou monista. Teoria subjetiva voluntarística ou monista. Tá? Então, o que nós temos aí nesta teoria? Olha só, ela considera para a punição basicamente a vontade criminosa. Né? Então, ela vai, veja só, olha como é que ela é classificada, subjetiva. Então, ela vai olhar simplesmente para a vontade criminosa, que em geral é externada na fase preparatória e na fase de execução. Então eu olho para o subjetivismo, eu olho para o interno, eu olho para aquilo que está dentro do agente, qual é a vontade dele. Né? Aí sim, se eu identificar a vontade, aí eu posso punir pela tentativa. Então olha só, pune-se a intenção, importando apenas o desvalor da ação, pouco importando o desvalor do resultado. Então para essa teoria, né, o que importa é a vontade, é o desvalor da conduta, pouco importando qual é o desvalor, qual é a afronta provocada pelo resultado. Né? Então, segundo essa teoria, é possível se punir condutas preparatórias. Por que é possível punir conduta preparatória? Porque está dentro da cabeça do agente, está dentro ali da vontade do agente. Ele está ali reunindo as condições, né? Primeiro ele cogita, aí ele prepara, ele está ali animado, né? Ânimos. Ele está ali animado, né? Pelo desejo de executar o crime. Então, para essa teoria, como essa vontade pode ser identificada, então eu já poderia falar em crime e eventualmente em interrupção aí do crime, do trajeto dele já nos atos preparatórios e poderia ser punido. Tá? Então, há hipóteses em que o legislador adotou essa teoria. Então a gente pode identificar isso dentro do Código Penal. Então, só lembrando, a regra geral é que ato preparatório não é punido. Né? A regra geral é que ato preparatório não é punido. A regra geral é que a tentativa ela não tem a previsão autônoma de crime. Né? Como eu falei no primeiro bloco, a tentativa é uma norma de subordinação, é uma norma de extensão temporal. Eu preciso conjugá-la com um outro tipo penal. Mas, novamente, como a nossa vida nem sempre é fácil, né? O legislador ele colocou alguma exceção aí dentro do Código Penal, adotando a teoria subjetiva. Então, olha só, o que isso significa? Que a pena será a mesma. Então, quando o legislador adota a teoria subjetiva, ele aplica à tentativa a mesma pena do crime consumado. Né? E como nós vamos ver mais adiante, essa não é a regra. Né? Aí, o sistema ele prevê a punição pela tentativa com a pena do crime consumado sendo reduzida. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo já já. Mas aqui na teoria subjetiva, né, numa das hipóteses que a gente encontra aí no Código Penal, né, ela trata disso, né, da possibilidade de você punir o crime tentado com a mesma pena do crime consumado sem nenhuma redução. Né? Isso está ligado, então, à aplicação da teoria subjetiva.
Está punindo essencialmente o desejo, a vontade do indivíduo com a mesma pena do crime consumado. Olha só, nós temos no Código Penal os que são chamados crimes de atentado ou de empreendimento. Olha aqui, ó, artigo 352 do Código Penal, atentado ou empreendimento. Artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar evadir-se. Olha só o que está aí no tipo. Olha que interessante. Ele está falando evadir-se. Quando a gente fala nisso, a gente espera que ele se consume, né, para poder punir de maneira integral, plena. Mas ele coloca o legislador o tentar evadir-se, equiparando o tentar ao consumar. Né? Ó, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, olha só que interessante. Nesse tipo penal, o legislador equipara a conduta consumada à atentada e aplica a ambas a mesma pena. Ou seja, aqui se aplica então a teoria subjetiva, é a decorrência da teoria subjetiva, porque quando o legislador está punindo o mero tentar, ele já está punindo a mera vontade ali, né? Ele está punindo parte da vontade do agente. Olha, tudo bem, você pode até consumar, mas só pelo fato de você ter tentado, você merece o mesmo tipo de punição. Tá? Então, esse é um exemplo da aplicação da teoria subjetiva. Olha só, Código Eleitoral, né? Votar ou tentar votar em nome de outrem. Artigo 309 da Lei 4737 de 65. Veja só, é um outro exemplo de exceção no sistema, agora não no Código Penal, mas sim no Código Eleitoral. Então, são exemplos aí da teoria subjetiva, que ela não é aplicada em regra no Código Penal, não é aplicada em regra no Código Penal, mas sim como exceções, como uma exceção, perdão. Então aqui, ó, teoria objetiva agora. Aí sim, essa é adotada pelo Código Penal. Olha, a tentativa ela é punida em razão do perigo proporcionado ao bem jurídico. Então vamos lá, vamos relembrar isso. O que é o bem jurídico? O bem jurídico é o valor protegido. Bem jurídico é o valor protegido. Vida, integridade física, honra, patrimônio, saúde pública, fé pública, administração pública e por aí vai. Lembrando que o direito penal, ele é fragmentário, ele é subsidiário, somente quando outras áreas do direito falharam é que se chama o direito penal. Então, quando eu não consigo resolver uma situação, né, uma demanda social utilizando o direito civil, né, eu vou ter que usar o direito penal. Então, por exemplo, né, quando alguém está devendo alguma coisa, o direito civil consegue resolver isso com a aplicação de medidas restritivas ao patrimônio, penhora, leilão das coisas da pessoa, enfim, asta pública e por aí vai. Então, o direito civil ele tem armas para isso. Mas quando o direito civil não consegue resolver, aí ele chama o direito penal e o direito penal aplica sanções mais severas, né? Então, por exemplo, a questão dos títulos de crédito estão relacionadas ao direito civil, né? Estão relacionadas ao direito civil. Cheque, nota promissória, duplicata e por aí vai. Então o direito civil resolve lá com os instrumentos que ele tem. Porém, em algumas situações ele não consegue, ele chama o penal. Então o penal criou o crime de duplicata simulada, porque o direito civil, com os instrumentos que ele tem, ele não estava conseguindo resolver este problema do comerciante emitir falsamente duplicatas contra um outro comerciante. Então, os instrumentos de direito civil não funcionaram, chamaram o direito penal. Então, voltando para cá, só fiz esse breve, essa retrospectiva, né, a respeito do bem jurídico para vocês lembrarem, direito penal. Eu só vou punir a tentativa, né? A tentativa é punida em razão do perigo proporcional ao bem jurídico, ou seja, quanto mais agressão ao bem jurídico eu tenho, maior é a punição pela tentativa, maior é a fração aplicada no cálculo
da pena da tentativa. Nós vamos ver o cálculo já já. Quanto mais distante do bem jurídico estiver, menos punição eu terei. Então, por exemplo, vamos imaginar no roubo. O indivíduo aborda a vítima e fala: perdeu, me dá suas coisas. E é interrompido neste momento. Ele se aproximou do bem jurídico? Um pouco, mas não tanto quanto se ele tivesse arrancado da mão da vítima. Então, a punição vai ser uma. Se ele fala para a vítima: perdeu, e consegue segurar a bolsa, o celular, a carteira de alguém e tal, veja, ele já deu um passo adiante, ele já se aproximou mais ainda do bem jurídico tutelado. Aí a punição pela tentativa vai ser um pouco maior. E se ele consegue pegar a coisa, ameaçar a vítima, colocar a mão e arrancar da mão dela, e quando ele vai virar para sair correndo, ele é interrompido, ele se aproximou mais ainda do bem jurídico. Então, a teoria objetiva, né, ela fala o seguinte: a tentativa é punida de acordo com a proximidade ao bem jurídico tutelado, de acordo com o risco, né, a proporção de risco que o agente provoca ao bem jurídico tutelado. E esse risco, obviamente, ele só vai ser caracterizado, a gente só vai conseguir perceber esse risco quando existe início de execução, né? E com atos idôneos. Lembra de que nós vimos a questão da idoneidade do ato, né? Veja, eu não consigo matar alguém com tiro de festim, né? Então, a agressão tem que ser idônea. Então, tem que ter início de execução e a agressão idônea. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal. Disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Então, olha só, leva tanto em consideração o desvalor da ação, quanto o do resultado, né? Tanto o valor da ação, quanto do resultado. O que nós vamos encontrar aí no parágrafo único? Olha lá, o que eu vinha dizendo, a proporção de punição para a tentativa. Mais adiante, vou terminar aqui as teorias, e aí nós vamos fazer o estudo aí do cálculo da pena na tentativa. Mas olha só o que diz o parágrafo único, né? É o que está aqui, ó, 1/3 ou 2/3. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Então, olha só, vou pegar a pena do crime consumado e vou diminuir de 1 a 2/3. Quando o legislador coloca esse gradiente de 1 a 2/3, ele está justamente analisando o quê? O perigo proporcionado ao bem jurídico. Ou seja, se o bem jurídico foi pouco agredido, eu vou reduzir 2/3, que é uma redução grande. Quando o perigo for muito para o bem jurídico, ele chegou muito próximo de alcançar aí o resultado, aí eu aplico uma redução de 1/3, que vai provocar uma pena maior. Já já nós vamos fazer o cálculo, vocês vão ver e vão entender. Então, a teoria objetiva, ela trabalha com essa ideia, né? Com a ideia de proporção de agressão ao bem jurídico tutelado. Quanto mais próximo dentro da execução o agente alcança o bem jurídico, quanto mais ele se aproxima do bem jurídico, a punição vai ser mais severa. A quantidade de pena do crime consumado vai ser mais severa. Mas eu sempre pego como base para o cálculo a pena prevista para o crime consumado. Então, só rapidamente, mas nós vamos fazer o cálculo com calma mais adiante. Se você falar na tentativa de roubo, você vai pegar, vamos imaginar um réu primário de bons antecedentes, nós vamos partir da pena base mínima de 4 anos, que é do roubo. E aí eu vou analisar quanto mais próximo e quanto mais distante ele esteve, aí deixa eu só corrigir aqui, que eu vi que está a redação aqui, isso. Quanto mais próximo ele tiver de alcançar o resultado, redução do patrimônio da vítima, porque qual é o resultado que se pretende com o crime de roubo? Reduzir o patrimônio da vítima. Quanto mais próximo ele chegar disso, maior vai ser a quantidade de pena do crime consumado. Então, se a pena do crime consumado é de 4 anos e eu quase consegui tirar a coisa da vítima, eu aplico 1/3 só de redução, né? E aí vai sobrar uma pena maior. Se eu tive muito distante de tirar o bem jurídico, de tirar, perdão, o patrimônio da vítima, aí eu vou aplicar uma pena, vou fazer uma redução maior de 2/3, tá? Então, é essa proporcionalidade de agressão ao bem jurídico que importa para
a teoria objetiva. Tá? Então, olha só. Do ponto de vista objetivo, o crime tentado, né? A tentativa de crime, ela é objetivamente incompleta, né? Olha só, pois do ponto de vista do dolo, é o mesmo do que o consumado. Então, olha só, quando a gente olha para o dolo da gente, tanto faz para ele tem o dolo de consumar e tem, obviamente, o dolo de tentar. Ele, na verdade, ele não queria a tentativa, ele queria chegar ao final. Mas como ele tem o dolo de consumar, ele tem o dolo de tentar, né? Então, do ponto de vista subjetivo, né, a tentativa de crime, ela tem o dolo, tanto é de consumação quanto de tentativa, né? O elemento subjetivo é o mesmo. Agora, do ponto de vista objetivo, é que o crime, a tentativa de crime ou crime tentado, ele é incompleto, porque ele não consegue agredir de forma completa o bem jurídico tutelado. Então, ele fica sempre distante, nem que seja só um pouquinho, daquilo que ele queria alcançar. Ele sempre fica aquém daquilo que ele desejava. Ele sempre fica abaixo da expectativa dele. Tá? Então, do ponto de vista objetivo, né, eu tenho aí o quê? Faltando um pedaço. Do ponto de vista subjetivo, eles são iguais. É por isso que vocês vão encontrar em alguma doutrina que o crime, a tentativa de crime ou crime tentado é um crime manco, né? Por quê? Porque sempre do ponto de vista objetivo, sempre do ponto de vista da agressão ao bem jurídico, fica faltando um pedacinho. Então, imaginando aí duas pernas, né? A perna do subjetivo no consumado e no tentado é igual, porque o elemento subjetivo é igual, é o dolo. Já na perna do outro lado do objetivo, essa perna é mais curta, porque no crime tentado ele nunca alcança de fato o resultado pretendido. Ainda que ele se aproxime muito, ainda que ele chegue muito perto, ele não consegue alcançar o resultado, então é chamado de crime manco. Fica uma perna maior que a outra, tá? É por isso. A perna do subjetivo ela é completa, porque ela é igual no consumado e no tentado ela é menor, ela é manca, porque ele não consegue de fato alcançar o bem jurídico como ele pretendia desde o início. Fica faltando aí um pedacinho sempre, né? Fica sempre faltando aí um pedacinho para ele alcançar de fato aí o resultado. Esse que é o grande diferencial entre os dois. Belezura? Voltou. Certinho? Então, teoria subjetivo-objetiva. Teoria subjetivo-objetiva. Para essa teoria, o fundamento da punição baseia-se na conjugação da vontade criminosa com o risco ao bem jurídico. Essa daqui conjuga as duas anteriores, né, enunciada aí por Zaffaroni. Então, eu tenho que levar tanto em consideração a vontade do agente, como também o bem jurídico tutelado. Então, ela evita a punição por atos preparatórios. Claro, é uma construção, né? O pessoal fica querendo inventar. Teoria subjetiva, objetiva. A objetiva já resolve tudo, mas essa aqui é aquela que trata da conjugação das duas anteriores. E a teoria sintomática, né, sustenta a punição em razão da periculosidade subjetiva, ou seja, do perigo revelado pelo agente, né? Então, é idealizada por Ferri, Lombroso, Garófalo, né? Ou seja, para a teoria sintomática, porque ela olha para a periculosidade subjetiva, ela permite a punição por atos preparatórios e logo ela não é acolhida no nosso sistema. Porque ela só olha para a periculosidade. E periculosidade é um elemento essencialmente subjetivo. Como ela deixa de lado o elemento objetivo, né, então ela não é acolhida aqui no Brasil. Porque nós já vimos, se ficar só no plano da subjetividade, a gente pode partir para a punição dos atos preparatórios, que no Brasil, como regra, não é permitido. Legal? Então, meus amigos, é isso. Chegamos aqui a mais 20 minutos.
eu vou dar uma pausa para a gente seguir o nosso método, né? Então, já já a gente volta aí para o terceiro bloco da aula de crime tentado. Então, até já, já nós voltamos.